Saudações mais uma vez, meus caros, e hoje venho abordar um tema sobre a taxa de atualização ou taxa de desconto. Esse é um pressuposto fundamental para a elaboração de estudos de viabilidade ou planos de negócio. Normalmente, quando nós queremos investir em qualquer negócio que seja, diz que há sempre um risco envolvido. Há sempre um risco envolvido. Há sempre uma possibilidade de alguma coisa não correr bem, existir alguma variação na demanda, os fornecedores, uma catástrofe, incumprimento. Alguma situação pode sempre ocorrer, um erro que nós cometemos no estudo de mercado, e isso levar à não concretização dos números que foram previamente definidos, né, ou calculados. E quando nós fazemos esse investimento, ou estamos nos propor a investir, o investidor, o indivíduo que assume o risco, ele tem um desejo, ele tem que definir de antemão, a princípio, a priori, qual é o retorno que ele espera, qual é a rentabilidade, a remuneração interna que ele espera. E essa remuneração, ela tem que ter uma base, o tal de custo de oportunidade, porque ele tem a chance de investir em outros negócios que não têm risco, ou têm um risco muito próximo de zero, no caso. Então, vamos aqui supor que o investimento seja de 10 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, são 10 milhões de investimento, em que ele tem a chance de investir esses 10 milhões em títulos do Banco Central, por exemplo. Títulos do Banco Central, em que ele, vamos lá ver, por exemplo, vamos abrir o site do BNA, colocar aqui bna.bo. Hoje, se nós investirmos nos títulos nos bilhetes do Tesouro para 91 dias, temos uma remuneração de 12,63%. Então, para bilhetes de Tesouro a 91 dias, ele pode ganhar 12,63% ao ano. Então, e considera-se normalmente que os bilhetes de Tesouro ou obrigações de Tesouro são negócios de risk-free ou risco zero, no caso, ou muito próximo disso. Na verdade, o que isso significa? Que investes em bilhetes de Tesouro, com certeza absoluta vai receber. Depois tem aquela situação de alguns países estáveis, muito instáveis, em que podem vencer os títulos, não te pagarem naquela data, mas dias depois, meses depois, te pagam. Pronto. Há sempre um incumprimento, um default para esses países, mas não é o caso. Não é o nosso caso, mas ainda assim, convencionalmente, os bilhetes de tesouro podemos chamá-los de risk-free. O resto é considerar as notações que as agências de rating vão dando para cada título, de países a países, ou de empresas para empresa. Portanto, o tema é taxa de atualização, que os outros chamam também de taxa de desconto, que no fundo é para descontar o risco todo envolvido nos cash flows que um determinado projeto vai gerando, vai libertando. Ora, então, qual é a taxa de atualização que eu vou considerar para um determinado estudo de viabilidade de um projeto? A taxa de atualização tem muito a ver com o meu custo de oportunidade. Qual é o negócio que eu poderia investir os 10 milhões, né, sem ter risco nenhum? São os bilhetes de tesouro para 91 dias. Sendo estes, então, é os 12,63%. É um dos meus pressupostos. E ainda assim acrescento um prémio de risco de 5%. Bem, não existe convencionalmente de que tem que ser 3%, 2% o prémio. Eu ponho 5%. Como poderia
colocar 0%. Considerar apenas os 12,63%. Mas aqui essa assunção do risco, essa capacidade, essa apetência de assumir o risco, então tenho que premiar. Por isso que eu coloco 5%. Como poderia colocar 3%. 3%. Prontos. Portanto, para a taxa de atualização existe uma fórmula. Esta fórmula são fatores que é 1 mais os bilhetes do tesouro, fecho. Essa expressão vou multiplicar com outro fator que é 1 mais o prémio de risco. Prémio de risco, estou aqui a colocar PR, significa prémio de risco. Como considero aqui os preços constantes, então eu não vou colocar aqui a taxa de inflação, porque não haverá uma alteração de preço no mesmo ano. Eu considero que o ano todo não há alteração de preços, então não considero a taxa de inflação. Menos 1 apenas. Se fosse com alteração, com a inflação, taxa de inflação, considerando também a inflação, como sabemos, é a alteração generalizada, a variação generalizada de preços, então iríamos fazer que seria 1 mais bilhete do tesouro, multiplicamos 1 por 1, mais o prémio de risco, fechamos, multiplicamos por 1, mais a taxa de inflação, depois essa expressão toda, menos 1. Conforme explicamos, na primeira opção, taxa de inflação sem a taxa de inflação, considero preços constantes. Na segunda opção, preços correntes. A opção que prevalece para mim é esta aqui, porque não vou utilizar preços correntes, será preços constantes. O que nós estamos à procura é o custo de oportunidade de investir os 10 milhões neste negócio, que hipoteticamente vamos dizer que é uma panificadora. Entre investir a panificadora, usar os 10 milhões com todo o risco envolvido, ou investir os 10 milhões em bilhetes de tesouro sem risco nenhum. Como eu vou investir na panificadora, os 10 milhões, a panificadora pode incendiar, a panificadora posso ter problemas com fornecedores, posso ter problema com divisa, não conseguir importar a matéria-prima. Existem muitos condicionantes e para remunerar, para compensar essa questão, então eu vou considerar aqui essa taxa de atualização. E a taxa de atualização, no caso, é a minha exigência em termos de remuneração, em termos de retorno. Então vamos colocar a taxa de atualização será igual a 1 mais o bilhete de tesouro a 91 dias. Reparem que aqui no site do BNA nós temos para bilhete de tesouro para 182 dias, um semestre, tenho bilhete do tesouro para um ano e tenho obrigações de tesouro de 2, 3, 4 e 5 anos. Obrigações de tesouro que são de longo prazo e os BTs que são de curto prazo. Eu vou sempre optar para os bilhetes de tesouro de 91 dias por ser o tempo mais curto. Quero ter o dinheiro já. Portanto, essa taxa é anual, mas reporta-se ao trimestre, no caso, são 3 meses. Voltando aqui, então vou dizer que será mais 12,63%, fechamos, vezes, abrir parênteses, 1 mais o prémio que eu defini, são 5%, fecho, menos 1. Chego aqui na barra e ponho aqui parênteses, fecho essa expressão dada e dissemos que essa expressão vamos colocar aqui para o Excel entender que é uma fórmula. Pronto, dá 0,18. Como preciso que isso seja em percentagem, dá 18%. Vou colocar aqui duas casas decimais, 18,26%. Esta é a minha exigência em termos de remuneração, ou seja, os 10 milhões devem me dar anual um retorno, no caso de 18,26%. Esse é o retorno.
No caso, a taxa interna de rentabilidade deverá ser, para o projeto ser viável, deverá ser superior a 18,26%. Senão, não aceitamos. Então, muito obrigado. Continue a visitar o canal. Até já.